21 até o verso 33. Ok? Então, vamos lá. Já estamos também online pelo Facebook. Os irmãos que estão no Facebook vão chegando, vão compartilhando, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Efésios, capítulo 5. Vamos ler o verso 21, 22 e o 25. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ok? Esses três textos serão nossos textos base para que a gente possa começar a nossa conversa hoje aqui. E eu vou estar falando a parte do marido e Celiane vai estar falando a parte da esposa. Só para, antes de começar a falar sobre o marido e a esposa, Paulo ele vai falar um texto que a gente gosta muito, né? Principalmente nós, pentecostais. Ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Geralmente, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a gente quer falar de poder, a gente quer falar de unção, de cura, milagres, e está correto. Só que o grande X da questão que Paulo vai dizer é que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem caráter, é alguém que paga suas contas, é um bom marido, é uma boa esposa e são bons filhos, ok? Só para a gente iniciar o nosso papo hoje, vai falar justamente sobre isso. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que sabe ser gentil, que é manso, que sabe respeitar. E justamente essa ideia de Paulo falar do Espírito Santo vai justamente trazer também para o lar. E é isso que a gente vai falar hoje. O lar cristão. O lar onde é composto por o marido, a esposa e os filhos, ok? Nós cremos nisso. O Senhor nos dá base na sua palavra para que a gente creia família, um homem, uma mulher e filhos. Então, eu vou deixar com Celiane, que ela vai estar falando sobre a mulher. Mas já? Então, na verdade, quando a gente vai ler, principalmente o texto que a gente estudou, né, que é Efésios, o capítulo 5, a gente vai, sendo mulher, eu me sinto até mais confortável do que o homem, né? A gente estava até comentando antes da live sobre as obrigações do marido, né? E as obrigações da esposa, da mulher. E, apesar de parecer muito o contrário, eu me sinto mais à vontade e tem menos peso para mim, como mulher, quando a gente vai ler o texto de Efésios, o capítulo 5. A gente vê muitos textos na Bíblia, né, que fala da mulher, e vem responsabilidade, e aí desde o Antigo Testamento e tal, e pode ser que parece que a gente tem uma responsabilidade maior, um peso maior. Mas aí, quando a gente vai ver tudo no geral, não é bem assim, né? Eu posso pegar essa sua fila aí? Sua fila não, né, seus? Então tá certo. E hoje em dia a gente leu esses versos, né, que fala sobre submissão. Sujeitar-se à esposa, né, sujeito ao seu próprio marido. E essa é uma questão que muitas vezes, muitas mulheres, elas, quando escutam a palavra, faz logo uma careta. Eu já fui desse time, né, já vai falar da mulher ser submissa. E parece que é um bicho de 7 cabeças, que não é. Então, submissão é a gente se pôr debaixo de uma missão da outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar, né, se sustentar e sustentar o seu marido nessa missão. É simples essa questão de submissão.
Isso também tem a ver com a responsabilidade do marido, que aí vai ser com o Diego para falar depois. Então, eu não sinto peso nenhum, né, de me sentir submissa a Diego, porque a missão de Diego é glorificar a Deus e me amar como sua esposa, né, e tendo o exemplo de Cristo que amou a igreja, né, e a si mesmo se entregou pela igreja. Então, se graças a Deus, né, eu consegui ver desde antes que o meu futuro marido, ele tinha já essa missão de glorificar a Deus, então para mim nunca foi dificuldade nem problema, né, estar debaixo da missão dele, que é ajudar também com que ele glorifique a Deus e estar debaixo dessa missão. Então é simples essa questão da submissão, não é você ser não é você estar embaixo de um jugo pesado, não é você estar embaixo simplesmente das ordens do marido. Porque por muito tempo se entende que é isso. É fazer aquilo que o marido manda sem nem pestanejar, né? Não, você vai ter que entrar muda e sair calada e só isso. Mas não, é simplesmente se pôr embaixo, né? Está por-se debaixo da missão do marido. E quando a gente entende a missão do marido, aí, mulheres, a gente só precisa estar atenta, somente para as que ainda não são casadas, se esse homem que você está querendo investir, né, para um relacionamento sério, casamento, se ele entende a missão dele. Porque se ele entende a missão dele como servo de Deus, como homem, não vai ter dificuldade em você dizer que é submissa ao seu marido. Eu não tenho dificuldade de dizer que eu sou submissa a Diego, porque ele vive a missão dele, então eu me coloco debaixo dessa missão tranquilamente. Continua ou você vai falar alguma coisa? Então, a mulher deve ser submissa ao marido, não simplesmente porque a gente aprendeu assim, tem que ser submissa, mas a gente deve ser submissa por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual a submissão a Cristo, né? Eu não sou submissa a Diego como eu sou submissa a Cristo, né? Mas eu sou submissa a Diego por causa de Cristo. E tem um comentário de John Stott, falei certo? John Stott. Pronto. Que ele diz assim, o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que sua esposa encontra a si mesma e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. E a gente vê muito hoje em dia isso, parece que são concorrentes. Eu não casei para concorrer com o Diego, a gente já tem tanta coisa para concorrer aí fora, é vaga de emprego, é tantas outras coisas para a gente. Eu não casei para concorrer com ele, então eu não vivo nessa concorrência de mostrar quem está em cima, de mostrar quem tem mais direitos, de quem tem... Não, né? Essa liderança, ela deve ser voluntária e alegre. A submissão da esposa não é um tirano, não é um tirano, né? Mas é um marido que a ama como Cristo ama a igreja. Então, fica meio difícil a mulher ser submissa a um homem que não entende a sua missão, que age simplesmente com tirania, com ignorância, com... Esqueci a palavra agora, né? Com essa tirania, com essa ignorância. Não tem como você ser submissa a isso, porque ele está totalmente fora da missão dele. A missão dele é glorificar a Deus e amar a sua esposa, se entregar por ela, assim como, né, tendo o exemplo de Cristo que fez isso pela igreja. Então, por isso que eu falei logo no comecinho, né? Quando a gente vai ver a responsabilidade do homem, ela é pior, né? É maior. É verdade. E quando fala de submissão, geralmente essa palavra assusta, porque ela parece que perdeu o sentido, né? Colocaram outro sentido sobre ela. E quando falo da questão da palavra submissão, que Celiane falou, que significa a submissão é estar e pôr-se debaixo da missão de uma pessoa. Entendeu? Então, o que é submissão? Submissão
é estar ao lado de uma pessoa para cumprir uma missão. O problema hoje em dia é que muitas mulheres elas se relacionam com homens e não se preocupam com a missão dele. Se ele tem alguma missão. E esse sentido de missão não é só a missão da obra missionária. Não é só a missão, por exemplo, se ele é um pastor ou se ele não é. Não é só nesse sentido de igreja, religioso. Mas é se ele tem uma missão de vida, se ele tem um propósito de vida, se ele tem um planejamento para a vida dele. Às vezes, a mulher, ela entra no relacionamento com o homem e ela tem mais plano para a sua vida, já tem um projeto formado, ela tem uma missão, e aí vai ter problema. Porque o problema agora vai ser, biblicamente falando, a mulher, ela é a companheira, ela é aquela que sustenta o homem. E quando troca esse papel, que a mulher tem uma missão, então o homem agora vai ter que acompanhar ela na missão dela. E esse pensamento, na verdade, ele não é bíblico. Como já foi falado, não há questão de ser maioral ou inferior. É uma questão de que Deus colocou o homem nessa questão da liderança, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, no dever do homem, e a mulher, ela se coloca nessa missão. E a missão principal, como o Celiane já falou, é justamente a missão do homem. Qual é? A primeira missão do homem é glorificar a Deus. Então, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que o homem glorifica a Deus sendo homem? É amando a Deus e amando a sua esposa. Essa é a forma do homem glorificar a Deus sendo homem. E, assim mesmo, ele se entregou. A missão do homem é se entregar pela esposa. E a missão da esposa é sustentar essa missão. Então, não há uma disputa, não há uma questão de quem é maior, quem é menor, quem é inferior, quem é superior. Quando a gente for falar aqui sobre o homem, você vai perceber que há uma igualdade perante Deus. Porém, a gente vai falar sobre isso, há uma certa liderança. E quando a gente olha lá para Gênesis, que Deus, que a gente vê lá que foi criada a mulher e ela é idônea ao marido, Eva ali era idônea a Adão. Então, está falando que a mulher, ela é competente, ela é apta a realizar determinadas tarefas. E isso quer dizer o quê? Que a gente não precisa ficar nessa luta, como o Diego falou, de maior e de menor. Porque nós somos idôneas. Eu sou apta e competente para realizar a tarefa de auxiliar meu marido, seja qual for a tarefa, né? Que Deus tinha lá dado para Adão na administração do Éden. Isso foi antes de Eva existir, né? Então, as funções, elas são diferentes dentro do lar, não em outras questões, né? Que às vezes se confunde isso, nessa briga, né? Que parece porque a mulher fora de casa, da questão do lar, vamos dizer assim, né? Ela não vai, muitas mulheres acabam também muitas vezes se anulando por entender errado essa questão do papel da mulher dentro do lar, né? Então, dentro do lar, sempre o marido vai ter uma posição que vai se destacar mais nessa questão da administração do lar, nessa questão da liderança da sua família. Só que isso não anula a mulher em todas as suas outras competências. E isso que eu vejo muito particularmente. Ou a mulher, ela compra uma briga com essa questão de submissão, de estar ao lado do marido, de estar dentro do propósito original da criação de Deus, ou ela se anula totalmente dentro disso. E aí ela já não se acha idônea, né? Ela se acha inferior. Tem esses dois lados que a gente precisa ficar atento, né? E tentar manter o equilíbrio bíblico do papel da mulher e do papel do homem. Em relação a isso, irmãos, há dois extremos, que é o machismo, que trata a mulher como inferior, como serva, como escrava, e há o feminismo, que coloca a mulher contra o homem. Então, nenhum dos dois é correto.
nem o machismo e nem o feminismo. O correto é a mulher ser bíblica, o homem ser bíblico, isso é, o homem amar a sua esposa e se entregar por ela, e a mulher não vai se estar se entregando e submetendo a um desconhecido, a alguém que lhe faz mal. Pelo contrário, ela está se submetendo a alguém que lhe ama, ao seu marido. Então, cuidado com essas ideologias, seja ela machista ou seja feminista, para tentar ocupar a tua mente, dizendo que o feminismo defende as mulheres, ou que o machismo defende os homens, ou que o machismo é um mal. Sim, o machismo é um mal, mas é um mal tanto quanto o feminismo. E aí você vai ver aqui agora, tem para falar mais ainda? Você vai ver alguma coisa aqui, você vai ver agora o tanto de dever que tem do homem. Veja, a gente conversou agora sobre a mulher e só falou uma única coisa. O que caracteriza o dever da mulher é a submissão. Aí você pode falar assim, não, isso é coisa do passado, patriarcado, machismo, a Bíblia não entende as mulheres, não respeita. Só que você está focando em uma única palavra. O problema é que, como eu disse, a gente pegou essa palavra e demonizou ela. Ninguém, né, não quer nem mais ouvir. Se você for conversar aí com uma adolescente de 12, 14, 16 anos, elas não querem nem ouvir essa palavra. Elas ficam toda arrepiadas. Parece que é um bicho. Só que aí você vai ver que agora, assim como a palavra que caracteriza o dever da mulher é a submissão, a palavra que caracteriza o dever do homem é o amor. Então vamos lá. O marido que deseja que sua esposa lhe seja submissa, como a igreja é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Existe uma condição. A condição para que a mulher se sujeite a este homem no sentido de submissão, aí é que está. Veja, submissão. Primeiro, esse homem precisa ter uma missão. Esse homem precisa ter um propósito de vida. Esse homem precisa saber o que ele quer de verdade. Ele não pode ser um menino. Ele não pode ser um bobão que não sabe o que vai fazer no futuro. Eu não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta, não sei se eu entro na faculdade, se eu arrumo um trabalho, não sei se eu dou entrada no carro, se eu compro um videogame. Não é desse jeito. A primeira coisa é esse homem ter uma missão para que essa mulher esteja do lado dele, participando dessa missão juntamente com ele. Segundo, esse homem precisa, agora já no sentido de casado, não mais namorado ou noivo, mas já de casado, esse homem precisa amar sua esposa. Agora, esse amor não é um amor cantado na música sertaneja, nas músicas românticas. Esse amor é o amor igual o que Cristo tem pela igreja. É um amor, veja que coisa interessante, é um amor sacrificial, santificador, romântico, protetor, perseverante e provedor. Veja, enquanto a mulher só tem uma palavra para caracterizar o dever dela, o homem vai ter várias nuances para que ele consiga amar essa mulher assim como Jesus amou a igreja. E esse amor, ele deve ser perseverante. Conversando com um amigo meu, ele me trouxe aquela palavra de Efésios, e quando Jesus disse assim para a igreja em Éfeso, tem uma coisa contra ti, que deixasse o primeiro amor. E quando você vai estudar a carta de Efésios, como a gente está estudando, no capítulo 6, daqui a pouco a gente vai falar, no caso amanhã, daqui a pouco não amanhã, ele vai falar que a igreja deveria amar a Jesus sinceramente. É o último verso do capítulo 6. Amar a Jesus sinceramente. E essa palavra no grego é um amor vencido. É amar com validade. É que o amor esteja em dia. Então, existe a possibilidade do amor acabar a validade. O amor está vencido. É como você compra alguma coisa no mercado mais barato e você fica feliz
mas quando você vai ver a validade, está vencido, ou vai vencer em dias. Então, esse amor perseverante quer dizer, todos os dias esse amor tem que ser renovado. Essa conversa dizer, não, o amor acabou, o amor acabou. Então, há uma necessidade de todos os dias estar se renovando esse amor. Está fazendo com que esse amor esteja mais aceso, esteja mais vibrante. Aí vamos falar agora sobre essa parte da liderança. Mirelle colocou ali, glória a Deus, nasci mulher. É isso aí. As mulheres têm que ter orgulho de serem mulheres. E os homens também de serem homens. Mas não no sentido de competitividade, no sentido de agradecer a Deus, estar grato por quem Deus fez você. A liderança do marido. O marido não deve nunca usar essa liderança para sufocar a esposa, nem para impedi-la de se expressar. Não sei se você já ouviu falar, mas lá nos judeus, no Antigo Testamento, também no Novo ainda, o judeu, quando se acordava, Mirelle falou isso, eu me lembrei. O judeu, quando ele se acordava, ele fazia assim: obrigado, Senhor, por ser judeu, por não ser samaritano, gentil, e por não ter nascido mulher. O judeu, ele tinha esse pensamento de que o homem era melhor, que o homem era o principal. Então, qualquer motivo que a mulher errasse, lhe dava direito de divorciar. O divórcio. A mulher queimou o feijão, carta de divórcio. A mulher colocou muito sal na comida, carta de divórcio, vai embora. Então, você percebe que havia essa discriminação. Não vou nem usar a palavra machismo, porque não se enquadra naquele tempo, ok? Mas existia um certo preconceito, uma discriminação para com as mulheres. Paulo vai falar sobre a mulher, você que já ouviu, ou você que já falou que Paulo era machista, Paulo agora vai trazer a ideia da liderança, mas uma liderança que não sufoca. Uma liderança que deixa a mulher livre para que ela possa se expressar. Então, tire esse conceito da sua mente de que Paulo era machista, porque Paulo está agora ensinando ao homem como ser um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Essa liderança não é uma liderança que sufoca, que proíbe. Não vai fazer faculdade, fique calada, não fale nada. Quando for fechar o negócio, quem vai sou eu. Não, não é isso que Paulo está falando. Essa liderança que Paulo está falando, nunca na Bíblia vai encontrar base para ser autoritária. Não há essa ideia de domínio, poder, opressão. Liderança na Bíblia não se encaixa com opressão. Não se encaixa. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo. Estou mandando, faça. É eu que boto a comida nessa casa. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Eu mando e você faz. Não é nesse sentido. Mas uma oportunidade para servir em amor. Então, Paulo está trazendo a ideia de que a liderança do homem não é autoritária, mandona, opressora, mas é uma liderança que aproveita a oportunidade de estar casado para servir com amor. Então, é justamente aquela ideia de que o homem, ele acabou o gás, vai lá e troca. A lâmpada queimou, vai lá e troca. Entendeu? A louça está na pia, vai lá e lava. Ajuda. Até saiu uma história meu aí, lavando a louça aqui em casa. Então, vai lá e faz. Não é? Eu até li uma coisa engraçada no Face ontem, que dizia assim, se você, assim como eu, não gosta que sua mulher mande em você, então faça antes que ela mande. Entendeu, Carlos Filho? Ajude lá a Maiara, viu? No lar. A gente nem gosta de mandar. Eu quero ver uma foto lá de Carlos Filho, lavando louça, arrumando a casa, numa era do lar. Ok? É isso aí. Gesiel comentou aqui, os dois têm que trabalhar juntos para também tem que haver
respeito a ambos. Correto. É uma via de mão dupla. O respeito vai, o respeito vem. Um ajuda o outro, né? Nesse sentido dos trabalhos de casa. E você também, viu, Gesiel? Está comentando aí. Aí eu vou falar com sua esposa também, da Arliane, para ela colocar uma foto sua lá, mandar você lavar os pratos, varão. Então está explicado essa parte da liderança, conforme Paulo fala do marido. A ênfase de Paulo, olha aí, escuta aí, irmão, isso. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido. Porque geralmente quando a gente fala na questão que a mulher tem que ser submissa, geralmente vai surgir a ideia, não, que nada de submeter ao marido, não, de jeito nenhum. Mas a palavra-chave não é autoridade, é o amor. A gente acha que Paulo está falando da ênfase, da autoridade do homem, o homem é isso, o homem é aquilo. Não. A ênfase desse texto aqui é o amor. É que o homem deve amar sua esposa. Ele vai falar isso no verso 25, verso 28 e verso 33. Então, não é a autoridade do homem, mas a oportunidade do homem para servir. Leandro comentou aqui, não é ajuda, é obrigação do esposo fazer também. Correto, correto. Lígia colocou aqui, um tem que ajudar o outro. É verdade, é isso aí. Então vamos lá. O que representa ser submisso é se entregar a alguém. O que representa amar é entregar-se por alguém. Consegue compreender isso? O que caracteriza a submissão é se entregar a alguém. E o que caracteriza amar é entregar-se por alguém. O homem ama, a mulher se entrega. O problema é que muitos homens não conseguem amar, e esse amar é como aquele livro que fala das 5 linguagens do amor, vai falar. Para que você ame, você precisa demonstrar esse amor. E a forma que você vai demonstrar tem que ser a forma que a mulher entenda. Não adianta você comprar presente, você botar a feira em casa e dizer assim, eu amo essa mulher, tá aí o armário cheio, o guarda-roupa está cheio de roupa. Será que ela gosta disso? Será que é isso que ela queria? Ou ela queria um elogio, uma palavra de carinho? Então, a mulher se submete, ela se entrega ao homem que ela confia e que ela percebe que ele ama. Eric comentou aqui, um tem que ajudar o outro. Ok. Pessoal, não se esquece de compartilhar, ok? Vai compartilhando aí para os teus amigos. Você que está no Face também, compartilha para que outras pessoas também possam estar participando conosco. Gleibson colocou aqui, a última palavra tem que ser do esposo. Sim, senhora, já estou indo. Olha aí. Chega, a água caiu aqui agora. Fiquei até nervoso. Tá vendo aí, Carlos Filho, Gesiel? A última palavra é de vocês. Obedeça, meu amigo. É o que eu faço aqui em casa. Obedeça. A última palavra é de vocês. Então, veja. Mais uma responsabilidade do homem é cuidar da vida espiritual da sua esposa. A Inuan comentou aqui, a máscara de Celiane, quando concorda com Diego, parece um contador de história. As expressões. O marido é responsável pela vida espiritual da sua esposa e dos filhos. Hoje a gente não vai falar dos filhos, os filhos é amanhã, hoje é só o marido e a esposa. Ele é o sacerdote do lar. O homem, ele tem essa liderança em amor, esse serviço, servir em amor, e está incluído nessa liderança aí, nesse serviço, a vida espiritual do lar, da esposa e dos filhos. O homem, ele é o sacerdote, ele é aquele que deve buscar a Deus, seu exemplo. A esposa, ele tem que ser aquele que vai incentivar ela, tem que ser aquele que vai ajudar ela
a buscar a Deus. Geralmente, eu não sei se acontece com vocês, a gente que pastoreia a igreja, geralmente vai ver que igreja normalmente é cheia de mulheres e pouquíssimos homens. Geralmente, a mulher evangélica, o marido não é. Ou a mulher é mais ativa na igreja e o homem é mais pacato, é mais tranquilo. E você vai ver que não é só no sentido de trabalho, financeiramente, secularmente. Geralmente, o homem ele vai cobrar essa submissão da mulher, mas ele não arca com a sua responsabilidade. Geralmente, o homem vai querer se impor, mas esse homem que se impõe, muitas vezes, ele não assume as suas responsabilidades. E uma básica para quem é crente é ser sacerdote do lar. É chamar a família em tempo difícil para orar. É chamar a família, quando estiver tudo bem, para se alegrar, para celebrar o Senhor. Para que os filhos vejam, a esposa veja. Aí, muitas vezes, esse homem quer ser homem, exercer sua liderança, mas quando você vai ver, ele nunca orou com a sua esposa. Nunca leu a Bíblia com ela. Quando vai para a igreja, um senta de um lado, o outro senta do outro. Aí, quando acaba, se junta e vai para casa. Dorme, aí passa a semana todinha e só vai buscar a Deus junto quando for na igreja. Mas a verdade é que este homem deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual. Detalhe, irmão, aqui para você que está assistindo. A maior influência na vida da tua esposa, espiritualmente falando, não é o pastor dela. Não é o líder ou a líder dela. A maior influência no sentido espiritual tem que ser o marido. Porque cada marido, ele é pastor da sua própria família. Débora botou aqui, muito bom. Alberes, isso é verdade. A Jovep aqui em Maragi, desde o início, tem mais mulheres que homens. Olha aí, varão, pega a benção. Dá lugar, varão. Lígia botou aqui, devemos pregar o que vivemos. Eric colocou, devemos demonstra uma vida íntegra a Cristo, ensinando e vivendo juntos o Evangelho. Alice comentou, e quando o parceiro se empenha nesse mesmo papel? Qual papel? Não se empenha. E quando o parceiro não se empenha nesse mesmo papel? É a luz, irmão. A luz atrapalha a gente de ler aqui os comentários. Está falando na questão dessa parte espiritual de casa. Né? Você estava falando, eu estava até pensando que alguns homens se omitem nessa situação, e quando você vai conversar, quando você vai ver, os maiores grupos de oração dentro da igreja são as mulheres, né? E a mesma coisa acaba acontecendo dentro de casa por aí, quando o homem se omite. Porque quem vai orar mais pela sua casa, ou quando está acontecendo alguma coisa, lembra de, eita, vamos orar, acaba sendo a mulher, né? A pergunta foi para ficar aí para você, né? E quando o homem se omite nessa responsabilidade que deveria ser primeiro dele. A mulher, como seguir essa missão, devia estar lá junta, né? O homem quer chamar a família para orar, a mulher incentiva o filho, vamos lá, vamos orar, e vai, ora, vai junto. Mas devia partir principalmente do homem, né? Primeiro a gente tem que saber se esse homem é evangélico, né? Se ele for evangélico, a missão é dele. Se ele não fizer, ele está sendo omisso. E aí é que está o problema. Muitos dos problemas que existem hoje na igreja e na sociedade é justamente por causa da omissão dos homens. E aí, por causa da omissão dos homens, as mulheres precisam fazer alguma coisa. Se o homem, por exemplo, não toma conta no sentido espiritual da sua casa, se ele não busca a Deus e ensina a sua casa, alguém vai ter que fazer. E aí a mulher vai ser obrigada a tomar esse lugar que, na verdade, não é dela, vai ser um peso espiritual. E aí isso vai trazer mais problemas, mais dificuldade, porque esse homem agora, omisso, quando ele perceber que a mulher é essa liderança espiritual, ou ele vai se acomodar na sua zona de conforto, ou ele vai confrontar para tentar tomar de volta. Mas a verdade é que a culpa é dele, de não ter exercido
o sacerdócio no lar. Então, já encorajo os homens que estão aí, aqueles que são casados, orem com a sua família. Seja o pastor da sua casa. Faça de tudo para que a sua mulher ela enxergue em você esse homem de Deus. Para que seus filhos encontrem em você esse exemplo, para que eles possam seguir. Muitas vezes, a gente vai falar uma coisa e vai ter outro tipo de atitude. E os filhos vão ver, vão copiar. A esposa vai ver quando você faz alguma coisa indevida no sentido de obstruir a lei, fazer alguma coisa indevidamente, e tudo isso vai contribuir. A verdade é que o homem, para ser sacerdote, ele vai ter que ser crente, ele vai ter que amar a sua esposa, ele vai ter que amar a Jesus, e isso vai ajudar ele para que ele possa, sim, ter influência sobre a sua mulher no sentido espiritual, conduzir ela até o Senhor Jesus. Quando, dentro ainda da pergunta da irmã, aí diz, sim, mas e se ele não percebe isso, mesmo sendo um crente, ele não percebe isso, não faz isso? Entrar em confronto não é a melhor saída, né? Então, assim, eu acredito que a única coisa que a mulher vai poder fazer por esse marido, se ele for aberto à conversa, porque tem homem que tem muita dificuldade em sentar para parar e conversar com a sua esposa, para tentar pontuar determinadas questões, aí, minha irmã, a sugestão é que você ore para que o Espírito Santo desperte ele a responsabilidade dele, né, de ser o sacerdote da casa. E o sacerdote da casa não é só dizer, bora todo mundo hoje para a igreja, e obrigar todo mundo a ir para a igreja. Tem todas essas questões. Aí você não vai se sentir culpada nem precisar carregar esse peso, né? Isso quer dizer que a gente, mulher, vai deixar de orar pelo nosso marido, vai deixar de orar pelos nossos filhos, vai deixar de orar pelas necessidades da nossa casa, porque isso tem que vir responsabilidade principal do homem. Sim, a gente vai continuar fazendo isso, vai continuar intercedendo. Mas se a gente percebe, se vocês percebem essa omissão, a única questão é, vai orar e pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que desperte esse homem, para que ele perceba, né, que ele está sendo omisso e volte e venha a fazer aquilo que é a obrigação dele fazer, mas nunca entrar em confronto, querer brigar ou mostrar que ele está errado a todo custo, porque a gente não consegue convencer nada nessas questões que são espirituais, né? É com o Espírito Santo. E aí, no comentário de Hernando Dias Lopes, ele vai falar que a liberdade da mulher está em se submeter a esse marido, não em se rebeliar contra ele. Isso que Selene estava falando agora, embasando com o que Hernandes disse, quando você tiver, perdoe até a palavra, essa omissão do teu marido, essa omissão daquele que deveria ser o cabeça, daquele que deveria ser o sacerdote, a sua atitude não pode ser de rebelião. Isso aí vai causar maior dano, problema, do que ajudar. A verdade é que o que você pode fazer, por exemplo, no momento de oração, você chama ele, você conversa com ele para tentar fazer um culto doméstico em casa, entendeu? Tenta incentivá-lo, porque aí a obra é o Espírito Santo quem faz. Uhum. Lembra o que Paulo vai falar? A mulher sábia, Provérbio vai falar, mas depois vai falar também Paulo, Provérbio vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. Paulo vai dizer no Novo Testamento, a mulher cristã, a mulher crente, ganha o seu marido, entendeu? Com o seu testemunho. Provérbio vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa, e Paulo vai dizer que a mulher cristã ganha o seu marido ímpio com um exemplo. Então, quer dizer, não é a rebelião, não é o confronto, pelo contrário, a submissão, a mulher está sob a missão do marido, só que ela é aquela que sustenta o marido, porque normalmente o marido teve algum problema na rua, quando chega cansado, chega estressado, vai conversar, vai desabafar, e ela ouve, ela dá conselho, ela ajuda. Então, essa sustentação que a mulher dá, no sentido espiritual, quando há a omissão do marido, ela também deve ser essa sustentação. Vamos orar? Eu tenho percebido que você não está passando o dia, não pega na Bíblia, não ora. Vamos orar?
Se você quiser, não precisa nem confrontar, só vai chamando. Ó, a gente vai almoçar agora, faça essa oração, por favor. Eu falando e eu lembrando agora, né? Vou falar do meu tempo como filha. Minha mãe está aí assistindo, né? Está participando e ela pode dizer se é verdade ou não. Mas uma coisa interessante que eu sempre achei, minha mãe sempre foi muito ligada a essa questão de oração, de intercessão. Todo dia ela tem aquele momento com Deus. Eu chego lá na casa dela, tem lá um quadro com o nome de todo mundo, um monte de coisa, de pedido de oração e tal, tá lá. Só que sempre quando acontecia alguma coisa em casa, ou algum de nós adoecia, sentia uma dor, alguma coisa do tipo, que o povo lá em casa, graças a Deus, ainda são assim, meu pai e minha mãe, vai para médico, toma remédio, mas primeiro vamos orar. E aí uma coisa que eu sempre vi foi, até quando meu pai não se ligava assim de, tá certo, vamos orar, o que é que ela fazia? Ela chegava lá no cantinho, na escondida, não era, nem dizia, alguém precisa orar, e gritar, ou dizer, por que você não ora? Né, vai lá fazer alguma coisa. Não, ela chegava assim no cantinho e falava com ele, eita, Juarez, era bom se orasse, né? E ela ia, incentivava, quando ele não fazia isso voluntariamente, porque ele sempre fazia isso, mas quando aparecia uma situação, alguma coisa que ele não fazia voluntariamente, ela chegava lá baixinho, falava com ele, quando pensava que não, vinha ele. Vamos, todo mundo vai orar agora, ou então, vamos lá, vou orar por você. E quando a gente estava com alguma dor, ele vinha lá e orava. E era assim que acontecia. Ela nunca gritou na frente da gente que ele tinha que fazer isso, tinha que orar, já que você não vai, eu vou. Nada disso. Quando ele não se ligava nisso, ela ia lá, sem precisar de conflito, lembrava ele, dava um toque, né? E ele chegava lá e ia fazer, sem precisar de briga, né? É isso aí. Deixa eu ler aqui, pessoal, o comentário do Facebook. Gláucia Lima, ela está assistindo pelo Facebook, ela comentou aqui, o caráter cristão da mulher fica evidente cada vez que ela escolhe de coração honrar e se submeter ao seu marido. A obediência aos papéis familiares definidos pela Bíblia traz bênção para o casal. Não há vida feliz sem obediência aos princípios divinos. Palavra poderosa. E a Tainá Campelo também comentou aqui, o adolescente não suporta ouvir essa palavra submissão. É verdade, é verdade. Então vamos lá, pessoal, continuar falando sobre os deveres do homem. Os maridos devem amar sua esposa como o próprio corpo. O marido fere a si mesmo, ferindo a sua esposa. Olha aí que pensamento forte Paulo vai trazer. Que a mulher é o próprio corpo do marido. E o marido é o próprio corpo da mulher. Gênesis vai dizer isso já. Ambos se tornarão uma só carne. Quando o marido ele fere a mulher, ele está ferindo a si mesmo. Deixa eu comentar aqui, ó, Maria Célia, é desse jeito. Mirelle, sempre foi assim, glória a Deus por isso. Minha mãe e minha irmã. É isso aí, então aí ligadinha, confirmando, testemunhando o que a gente está falando aqui. Então, quando o marido, ele trata a mulher com grosseria, não dedica tempo, não dá carinho, palavras grosseiras, gesto grosseiro, para feri-la, ele também está se ferindo. Pode observar que quando há uma briga entre o casal, os dois se machucam. Dificilmente o marido vai só ser grosseiro, machucar, e ele não vai se machucar. Ele vai se abusar, ele vai dormir no sofá, ele vai para a casa da mãe. Isso não é sinal que houve paz, que ele resolveu o problema. Isso é sinal, na verdade, que ele aumentou o problema. E que é imaturo. E que ele é imaturo, porque ele poderia resolver e dormir na cama. Melhor do que dormir no sofá. Mas preferiu machucar, falar palavra grosseira, preferiu não dedicar tempo, preferiu ser rude. E o pior de todos, se assim eu posso dizer, preferiu ser infiel. E quando ele começou a fazer essas coisas, você percebe, foi rude, não dedicou tempo, falta de atenção, falta de carinho, palavra grosseira e gestos grosseiros, vai terminar em quê? Em coisa boa? A consequência vai ser a infidelidade ou um divórcio. Então, quer dizer, o homem ele tem que tomar cuidado
para entender, a Bíblia vai dizer isso, que a mulher é o vaso mais frágil, não no sentido que ela é fraca, mas no sentido do cuidado de manusear. Se você for pegar um vaso muito caro, um vaso muito importante que foi feito por um grande artesão, você não vai pegar de qualquer jeito. Eu pego minha garrafinha e eu jogo, eu derrubo, eu chuto ela sem querer, caiu até, está toda machucada aqui, porque ela é de plástico, plástico duro. Não é Tupperware, viu? É outra marca. Não quebra. Por quê? Porque ela é forte. Forte no sentido, não que outras sejam mais fracas, mas o sentido bíblico o sentido que a Bíblia está falando é no sentido do manuseio. Quando o homem vai falar com a mulher, ele tem que falar diferente. Não é os brother dele. É a esposa, é uma mulher. Não é os parceiros. É uma mulher. Então, quando for tratar, não é aquela mãozinha e bate. Não é aquela coisa que você vai lá e trata sendo rude, sendo grosseiro, falta de carinho, de atenção. Pelo contrário, é tratar com respeito, tratar com carinho, com gentileza. É tentar de todas as formas tomar o cuidado no trato, no manuseio, porque nesse sentido a mulher ela é o vaso frágil, não no sentido de fraqueza, mas no sentido do manuseio. Pode ver que ela vai falar alguma palavra dura para você e você vai ouvir e ficar com raiva, mas você não vai chorar. Mas se você falar alguma palavra grosseira para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada, ela vai chorar. E aí depois você vai lá. Que foi? Que foi que aconteceu? Você foi um cavalo. Deu um coice. Carlos Filho botou, mulher é uma rosa. Correto. Se você pegar uma rosa e não tomar cuidado, ela fica feia. As pétalas caem. As pétalas caem. Por quê? Porque tem que tratar com cuidado. Manusear com cuidado. Lígia colocou, somos delicada. Alice colocou, é verdade, a mulher é a parte mais sensível. E até essa palavra que a Alice colocou, sensível, para que a gente possa entender melhor. Não no sentido de frágil, fraqueza, mas nesse sentido de sensibilidade, sensível. Jonathan botou aqui, melhor não fazer esse teste, não. É verdade. É melhor não fazer. Irmãos, um marido abusa da sua esposa sendo rude, não dedicando tempo. E aí eu queria me ater agora a essa palavra. Não dedicando tempo. Quanto tempo você passa com o seu celular, com o seu videogame, quem tiver aí videogame, com os seus amigos? E quanto tempo você passa conversando, dando atenção para sua esposa, para sua noiva? Pensa nisso. Porque abusar dela é também não dar tempo, não dar atenção. Carlos Filho comentou aqui uma das linguagens do amor. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você parar, se possível, levar ela para comer alguma coisa que ela gosta, nem que seja um açaí de R$5. Mas o que importa é a intenção. Mas faz um agrado, tenta ter esse tempo ali, conversando, olhando nos olhos, tendo aquele momento ali, só vocês dois. Isso é bom, isso é bom. Os maridos devem amar sua esposa como o próprio corpo e é forte. O homem, ele não corta, irmão, o seu próprio corpo, a não ser que ele queira fazer mal a si mesmo. Quem se corta é porque ou ele quer morrer, tirando a sua própria vida, ou ele não vê mais sentido na vida. Se você machuca a pessoa que você ama, a mulher que você ama, a sua esposa, é porque talvez você não ama mais ela, já perdeu o sentido. Mas aí é aquilo que eu falei no início. Paulo vai falar lá em Coríntios 13, no último verso, fica a fé, a esperança e o amor. Mas o que permanece é o amor, porque o amor, ele não se acaba. O amor, ele permanece. O pastor Edivan, ele respondendo uma pergunta, uma pessoa perguntou assim, é possível
permanecer junto, o casal, quando não há amor? E o pastor Edivan disse, o amor não acaba. O amor não acaba. É como eu falei, aquela palavra do grego. O amor, ele perde a validade. Perde a validade. Continua amando, continua junto, mas não tem mais aquela paixão, não tem mais aquele romance, não tem mais aquele desejo, e aí precisa renovar o amor, ok? Eu acho que daqui a pouquinho vai acabar aí, viu, pessoal? Então, eu já vou encerrar aqui, porque já fazem 50 minutos que a gente está na live, e no Instagram, provavelmente 55, 56. Para encerrar, o marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Ok, meus irmãos? Nenhuma mulher fica feliz casando com um ogro. Como não é aquele ogro? Do desenho animado? Shurek. Nenhuma mulher fica feliz casando com um Shurek, irmão. Entendeu? E não tem aquela conversinha de você casar com um sapo e dar um beijo e virar um homem, viu? Um príncipe. Não vira. Cavalo, é como eu ouvi um pastor dizendo, tem mulher que casou com um príncipe, o príncipe encantado, namorava com um homem, ele era o príncipe encantado. Aí quando casou, o príncipe foi embora, só ficou o cavalo batizado. Então, cuidado, irmão. Seja gentil, tenha ternura, seja romântico, atenda às necessidades emocionais e sexuais. Eu creio que a gente seguindo as recomendações de Paulo, não é Diego que está falando e nem Celiane, são as recomendações de Paulo para que tenha um lar abençoado, como até Glaucia colocou aqui. Não é possível ter um lar abençoado onde não há o cumprimento da palavra do Senhor, tá bom? A obediência. Deus te abençoe, foi muito bom. Pode se despedir do pessoal. Então, minha gente, tchau. Espero ter ajudado e ter contribuído, né, nessa imersão nesses versos de Efésios, o capítulo 5. Isso. Eu sou tímida. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Esse cara, né? Cara é uma benção, viu? Fica aí só perturbando. Eu ia dar um beijo para minha mãe. Pode dar. Ah, ainda tá aí. Um beijo para minha mãe e para minha irmã, principalmente, que estão aí assistindo, estão ligadinhos aí. Saudade de vocês. Eu desativei, pessoal, os comentários aqui no Instagram para que você dê aquele print que você sabe dar. E, pessoal, quando for colocar para marcar o Viver por Ti, não marca aqui no rosto da gente, não, pessoal. Marca aqui em cima, ó. Marca aqui embaixo, tá bom? Para que mais pessoas possam estar participando. Então, pode dar o seu print aí. Fazer a pose. Tá bom. Ok? Marca lá a gente no story. Marca lá o @ Viver por Ti Movement e também Celiane. Duarte Celiane. Ok? Marca lá a gente. Amanhã é domingo, mas a gente vai estar aqui, tá bom? Porque hoje a gente fez esse especial para que você estivesse participando conosco. E amanhã nós estamos de volta, ok? Às 22 horas. E eu vou ficar aqui falando até o Instagram cortar. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí que a gente responde enquanto tiver tempo, tá bom? Quem tiver pergunta, pode colocar aí, a gente já ativou os comentários. Luciana, Cida, Débora, Carlos Filho, Mirelle. Pode perguntar. Se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários para que a gente esteja respondendo. E eu agradeço também ao pessoal do Facebook, Tainã, Flávia, Gláucia. Essa Flávia lá de Rio Claro. Flávia é amiga de Mirelle, né? Da nossa igreja lá em Rio Claro. Deus abençoe ela e o seu marido Márcio, que nos receberam muito bem quando a gente estava lá em Rio Claro. Até churrasco teve. Quero outro. Tem que acabar essa pandemia para a gente ir lá novamente comer churrasco. Isso. Amém, meus irmãos? Então, se não tem pergunta, Deus abençoe. A gente vai colocar uma foto aqui no Instagram. Eu queria pedir a você que comentasse lá o que é que você achou da nossa live hoje. Se você comentar, a gente pode trazer Celiane novamente
para que a gente possa estar fazendo outra live. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Eita, esse aqui é melhor. Até amanhã, às 22 horas.